Eu já começo te perguntando sobre a Catherine, como você define a Catherine? Porque para mim ela foi uma personagem que eu demorei muito para entender os objetivos dela, as sensações dela, o que ela buscava no Brasil. Eu acho que tem muito das minhas dúvidas, dos meus anseios dentro do personagem da Catherine. E esse lado misterioso faz parte dessa relação que existe, sabe? Assim, é engraçado porque algumas pessoas chegam para dizer: não, mas a gente não consegue entender muito bem o que se passa ali. Eu digo: mas eu também não consigo. Gosta de dançar? Dançar? Party. Music. Party. Gosta? De qualquer forma aqui, ó. Sexta-feira, no Barroco. É um personagem que mexeu muito comigo, cara, desde o começo. A primeira vez que houve uma leitura do livro, que foi uma experiência assim muito única, porque eu não falo francês, eu não tenho fluência em francês. Então, quando o livro foi um presente de um amigo, ele é francês, sabendo que eu sou pernambucano, ele me dá o livro de presente. E eu fiz um acordo com esse cara dele ler o livro para mim. E ele é francês, ele lia o livro em francês e ia traduzindo simultaneamente, tá entendendo? A história do livro. E, lógico, é um livro, então não foi uma coisa que a gente sentou, então a gente dividia em etapas, a cada 2 dias a gente sentava ali 2 horas, depois do café da manhã, e ele lia o livro para mim. E era muito interessante, porque eu tinha, ao mesmo tempo, o ponto de vista do autor, eu tinha aquela personagem extremamente forte na minha frente, e eu tinha o ponto de vista de um cara que é um amigo meu, que a gente tem uma certa confiança um no outro e tudo mais. E então foi um diálogo assim, muito parecia que a gente estava num debate. Mas a Catherine que está no filme, ela vai muito além dessa Catherine que estava na minha cabeça, que estava na cabeça do Rufan. Ela entra com um material que é um material bruto, que foi entregue pela Marina, né, cara? Que é assim uma atriz assim fantástica. Assim, eu assisto o filme, toda vez que eu assisto o filme, eu vejo alguma coisa que a Marina fez ali que eu disse: gente, é incrível. Essa mulher é incrível, tá entendendo? Eu brinco muito que eu não escolhi a Marina, ela me escolheu. Na verdade, ela não me escolheu, ela escolheu Salamandra, né? O desenvolvimento do filme foi uma coisa quase eterna, né? Assim, foram 10 anos de trabalho tentando tirar isso do chão. O cara, que é o francês que estava nos ajudando com essa parte de elenco lá na França, ele pegou e me passou, ele disse: cara, dá uma olhada na Marina, vê o que você acha. Eu já conhecia uma parte de alguns filmes dela, mas não tinha um conhecimento profundo, né? Mas eu passei a assistir, fui assistir algumas comédias, assim, é muito engraçado, porque ela é muito engraçada. E eu disse: gente, que interessante, porque a Catherine é justamente, ela é de uma sensibilidade, os gestos dela, que vai ser muito importante ter uma atriz que tenha essa energia que a comédia dá. Primeiro que ela me falou que o livro, A Salamandra, era um dos livros favoritos dela. Aí, nesse momento, eu já disse: cara, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui na minha frente especial. E quando ela disse: Alex, eu topo, assim, lógico, eu vibrei, porque assim, ela é uma atriz incrível. Realmente é uma escola, tá entendendo? Meu primeiro filme, é muito privilégio você ter uma equipe como essa. Eu me interesso muito pela relação da Catherine com o Gilberto, porque ela é muito atípica, eles não falam a mesma língua, eles não se entendem muito bem, e tem algo que é muito bonito e carinhoso, mas que beira o tóxico ali, Tinha uma hora que eu falava: gente, quem está se aproveitando de quem? Essa é a razão pela qual eu acredito que o filme é importante. Para mim, esse foi um fator extremamente importante. E ao mesmo tempo, a razão pela qual eu levo mais pancada. Que é uma razão que as pessoas dizem: não, cara, mas você fica em cima do muro.
você não toma partido por nenhum dos lados, em momento nenhum, como pode? Você é um frouxo. Esse sempre foi o viés que mais me interessava, tá entendendo? Essa ideia de que, às vezes, é muito difícil fazer um julgamento do que é certo e do que é errado. E, assim, eu não queria, de forma nenhuma, impor para a audiência ou para quem estivesse vendo esse filme o que era correto e o que era errado. Eu queria que essas pessoas trabalhassem com os próprios preconceitos que a gente carrega. E é uma relação que está muito ligada ao colonialismo, de uma forma geral, né? Assim, que um lado diz não, mas a gente está ajudando, o outro lado diz não, você está se aproveitando. Então, assim, é realmente um retrato dessa discussão. O filme é um retrato disso aí. Então, assim, o filme é justamente isso. Quem está colonizando? Quem está sendo colonizado? É uma pergunta, tá entendendo? Consegue me ajudar aqui? Passar aqui atrás, que eu não consigo alcançar. O erotismo tem um papel muito importante no Salamandra e parece ser potencializado pelo fato de que os dois personagens não têm muito a perder. Então eles se jogam de maneira muito mais clara nas aventuras que aparecem. Como você quis trabalhar a relação do corpo, a sensualidade, a relação disso com o luto da Caterina, inclusive? Eu sou ateu, mas eu tenho uma formação católica, tá certo? Então, assim, eu tenho muitas neuras católicas comigo. E a própria sexualidade, a sensualidade, não, a sexualidade, na verdade, ela é uma coisa, assim, que é muito... sempre, eu estou sempre questionando muita coisa em torno disso. Então, essa bandeira que eu uso, do corpo, primeiro é uma forma de comunicação, assim, eu diria bem primitiva, mas que a gente usa cada dia menos, tá entendendo? Assim, e eu digo assim, poxa, um momento de tão pouco diálogo, a gente está vivendo um momento tão difícil, essa crise que a gente vive hoje em dia, eu digo, pô, será que não é um caminho a gente usar mais o corpo? Lógico que é um filme sobre sexo, tá entendendo? É uma relação entre um homem e uma mulher, mas o sexo ele ganhou um espaço muito único, porque a gente conta a história várias vezes no filme. E o sexo é um desses canais que a história é contada. As cenas de sexo, elas estão contando uma história. Se você colocar uma após a outra, você vai entender o que está acontecendo dentro daquela ação, tá entendendo? Existe uma fantasia que vai entrando, que vai aparecendo ali no horizonte, rumo ao final, que a gente não vai falar para não estragar. Como você queria equilibrar esse realismo mais bruto com uma abertura à magia? Uma das coisas que mais me admira no material original do filme, que eu vejo muitos problemas também no material original do livro, né, é o uso de metáforas, assim, sabe? O fã, ele usa metáforas que eu acho assim muito bacanas no livro. A própria ideia da salamandra é uma metáfora. Essa ideia de se reconstruir, a ideia do... Não vou falar também, mas toda essa tem uma coisa muito mitológica em torno desse realismo em torno dessa personagem, né? Você disse que tem umas questões problemáticas no livro original, o que, por exemplo? Isso é uma questão de ponto de vista, na verdade. Assim, um é um ponto de vista mais europeu. E quando eu falo problemas, não são problemas, é só uma questão de percepção. Assim, eu percebo que aquilo ali não representa a realidade brasileira. Eu sou brasileiro. Então, assim, um dos meus desafios foi justamente pegar um material com um ponto de vista naturalmente europeu e tentar trazer um pouco desse equilíbrio, tá entendendo? De ter o ponto de vista brasileiro também está presente naquela história, tá entendendo? Então, assim, esse é um dos grandes desafios de uma adaptação de forma geral, mas uma adaptação que você está trazendo um material que trabalha em dois contextos tão distintos fica ainda mais complexa, né? J'avoue, je sais pas comment je suis entrée. Le musée, elle a cru que Typ voulait te voler. Me voler? Ouais, elle a été effrayée. Ah, parce qu'il m'a raccompagnée. Je sais pas.